Fala nação, bora para mais um corte reagindo aos comentaristas da ESPN FC, a qual já quero estar deixando os créditos. Link vai estar abaixo na descrição. O Malvadão só joga no dia 23, né, pessoal? Ainda vamos ter que esperar mais uns dias para o Flamengo jogar no Campeonato Brasileiro. E na semana que vem, não, mês que vem já tem Copa do Brasil e fase mata-mata da Libertadores. Tomara que o Flamengo não pegue nenhum time difícil, né? Bora lá assistir esse corte, tá muito da hora. Tem reforço chegando, muita coisa, hein? Não perca, assista o vídeo até o final. Agora tem 10 de invencibilidade, um aproveitamento de quase 65%, uma média de 2 gols marcados por partida e uma média de gols sofridos relativamente alta, um gol sofrido por jogo, Djalma. Eu tô exigente demais com esse início de trabalho de Jorge Sampaoli à frente do Flamengo. Tá começando a arrumar casa, não tá não? Não, acredito que sim, Dani. Ele chegou e pegou um time realmente muito mal em muitos aspectos, não só o tático, né? Também o aspecto físico. Então, acho que assim, hoje o Sampaoli ainda não acertou o seu time completamente na parte tática, mas já está ganhando forma. É um time que, principalmente na intensidade, cresceu muito. É um time intenso, é um time que está competindo. E esse time competindo, com os jogadores de qualidade que tem, e o Sampaoli conseguindo colocar o seu sistema de jogo, ele variou, ele mudou várias vezes, com 3 zagueiros, com 4 no meio de campo, com 3, com 2 abertos. Então, agora ele já está entendendo melhor o que ele pode explorar desse elenco do Flamengo, e eu acredito que a tendência é essa equipe cria, porque o Sampaoli é um cara independente da pessoa, né, de algumas atitudes que são contestadas, ele no trabalho de campo, você vê que suas equipes têm uma identidade, têm uma cara, e é um futebol que é bom de ver, de imposição, de ter posse de bola, de domínio das ações e intenso. Eu acho que isso, ele conseguindo implantar isso no Flamengo, ele tem muitas chances de conseguir aí os objetivos, como ele falou. Isso aí não vai existir, né? Tornar o time invencível não vai existir, mas bastante forte e como o Flamengo tem que ser, brigar por todos os títulos. Acho que vai encontrando agora uma cara de Flamengo, uma cara com uma equipe, como ele falou, com personalidade, uma equipe que voltar a gostar de conquistar, porque, como ele falou, essa equipe vinha jogando num sistema, numa maneira há muito tempo. É difícil você introduzir isso, às vezes mudar a cabeça do atleta para um sistema novo, mas pela capacidade dos jogadores também, acho que tem tudo para dar certo. O Pascoal sempre fala do jogo contra o Fluminense, né? Que foi a estreia do trabalho, digamos assim. Você consegue ver a evolução? Foram 16 jogos. Do Fluminense para frente são 8. Você consegue ver a evolução do time nesses 8 jogos? Naqueles 8 primeiros, não. O Flamengo continuou jogando no barata voa, né? Não tinha, como disse o Djalminha, a intensidade necessária, a pegada no meio campo. Aí ele vai encontrando um volante, encosta o Gerson no volante, o debochado volta, entendeu? E aí ele começa a encontrar o time. Agora já tem o Bruno Henrique pronto, tá quase que pronto, entrou e foi muito bem. E aí começa a melhorar o time do Flamengo. Então, nesse aspecto, eu entendo que ele já encontrou os 2 laterais, já encontrou uma dupla de zaga, agora já tem um trio de zaga. Já entendeu que vai jogar com 2 zagueiros? Mas ele já tem até 3 para jogar agora. Sim, tem. Né? Mas quando colocou os 3 em campo recentemente, o Léo já fez a lateral esquerda. Já fez a lateral esquerda. Então, ele já joga com aquele lado que ele gosta, um sai pela lateral direita, outro sai pela lateral esquerda, para sair a proteção dos laterais. Então, tá saindo dentro daquilo que ele imaginava. Mas tem um jogador, para mim, que é o ponto de referência nesse quadro todo. A melhora do Gerson. Quando o Gerson melhora, dá esse passo adiante, ele começa a ser o Gerson que todos nós conhecemos. Esse Gerson que está jogando agora no Flamengo, ele vai parar na seleção brasileira. É? Esse Gerson do Flamengo, do jeito que ele está jogando, se é o segundo volante, aparece na frente, arruma espaço, passa como um foguete para abrir a defesa adversária. Às vezes você não abre a defesa adversária num drible,
Você não consegue abrir um ferrolho num drible. O que você faz? Passa o cara na velocidade para receber a bola. Mais rápido que imediatamente. Muito obrigado. Aí passa um para fazer a cobertura e nessa abriu espaço ali para o Gabigol, abriu espaço para o Pedro, para um poder de conclusão que tem o time do Flamengo. Eu acho que a diferença, para mim, está no comportamento do Gerson. Claro, reconheço o Everton Ribeiro, um baita jogador, o Arrascaeta é o debochado, reconheço tudo isso. Mas eu acho que quem fez a diferença e deu esse salto para melhorar o time do Flamengo tem nome, é o Gerson. Mas é o Gerson pelo Gerson ou é o Gerson orientado pelo Sampaoli? Não, Tem é o dedo do Gerson treinador? modelo Sampaoli. Entendi. Gerson Tem o modelo dedo Sampaoli. dele desde que ele chegou. É. Olha só, eu não lembro o quadro, mas acho que são 3 derrotas dele em 16 jogos, é isso? Ele perdeu para o Internacional, ele perdeu, a última foi para o Atlético Paranaense. Sim, tem mais um E no mês. meio perdeu para o Botafogo. Ele estreia contra Nublense, é isso mesmo. Sim, ele o Inter, estreia, Botafogo ele e estreia Furacão. depois do Maringá 2, Flamengo 0. Exato. Você vê como é que estava a coisa, a casa ali. Maringá 2-0. Com todo respeito ao Maringá, tá? Torcedor de Maringá, morador de Maringá. Mas é o que aconteceu, depois virou 8-2. E acho que mesmo nesses jogos que ele perde antes, e agora ele está com essa sequência, e já tinha o dedo dele. Ele jogou bem contra o Internacional. Ele foi protagonista contra o Botafogo em termos de estatística, de posse de bola, de finalizações. 3-2, né? 3-2. O mesmo contra o Atlético Paranaense, quando ele perde de 2-1. Acho que já tinha o dedo dele. Mas aí entra essa história que o Pascoal está falando. Os caras foram melhorando fisicamente, o Gerson foi se encaixando do jeito que ele gosta e já conhecia o Gerson. Mas acho assim, ele não pagou um vexame depois que chegou. Pô, o cara chega, pode perder, pelo amor de Deus, né? Como é que chega num time que acabou de tomar 2 do Maringá, eu preciso mexer aqui, arrumar aqui e tal. E aí ele faz seus testes, 3 zagueiros. Não, agora é linha de 4. E ele muda muito a escalação. Agora eu tenho a Arrascaeta, agora eu não posso ter. Pô, vou jogar com o Gabigol, com o Pedro, com um, com o outro, com os Essa dois. resposta a gente não tem ainda. Não tem, mas são coisas que o técnico tem 2 meses, é o que você está falando, assim. Mas já Aí o tem Pedro que botar se o time machuca, para o Everton ganhar. Ribeiro se machuca, tem que um encontrar machuca, outro solução. machuca, e aí muda o time, que é uma coisa que ele gosta também de mudar, mas às vezes até por necessidade, por isso, machucou e tal. Então acho que o time foi crescendo em outros aspectos técnicos e tal, mas já com a orientação dele, sim. Eu não vejo nas derrotas, nossa, nessa aqui, ó, ele tomou um baile do Mano contra o Inter, pô, já chegou pisando na bola. Não, ele chegou fazendo suas avaliações ali e tal, e você olha o jogo, o Flamengo teve chance, tal, foi um bom talvez jogo. tenha isso em algumas vitórias, né? Por exemplo, o jogo contra o Corinthians mesmo. O Corinthians jogou melhor que o Flamengo e o Flamengo achou... Sim, gente, mas ele não vai fazer, como disse o Djalma, um Flamengo invencível, não é isso que vai acontecer, mas vai ser os tropeços. O último grande técnico que veio aí pro Flamengo e fez toda a maravilha que fez, passou vexame com o Emelec, passou vexame com o Bahia. Pô, precisa de um tempo para acertar, calma, entendeu? Ele não chegou aí para... Não, agora comigo eu não perco mais e tal. Não, vai um tempo, ele está só há 2 meses. Mas eu acho que são positivos esses 2 meses, esses jogos. Qual é a nota? Sabe por quê? Porque eu fico pensando o seguinte, a gente cria uma expectativa... 2 meses de trabalho, nós estamos querendo nota, hein, gente? Com esse elenco... 2 Olha! meses de trabalho, eu já vi técnico ser mandado embora, por que eu não posso pedir uma nota? Porque a expectativa, quando a gente fala de Flamengo, é sempre que seja o futebol arte. É sempre um jogo propositivo, com posse de bola, pela qualidade dos jogadores que você tem ali. Só que a gente esquece justamente disso. É por isso que eu estou fazendo esse exercício aqui, óbvio que brincando, mas assim... 8,5 para ele e o elenco para esse que começo? Quando ele chegou, o elenco estava com nota 6, chegou agora 8,5 também, tecnicamente, fisicamente, que o elenco também estava derrubado. Se você olhar o jogo com o Maringá 2-0 e um pouquinho antes, você fala, meu Deus, onde vai parar esse Flamengo, como é que está a coisa e tal. Estava complicado. Mas eu acho que assim, 8,5 para ele, não é nota 10. Alto, hein? Não, é alto, mas eu acho que o trabalho dele não é ruim. Agora, Não, o o time trabalho precisa dele é ajudar, bom. o time precisa ajudar, porque o time tem muita qualidade, mas precisa pôr para fora essa qualidade. Senão não resolve. Eu não vi ainda assim, tô querendo pensar nesses jogos todos. Não, isso foi uma grande bobeira dele. Sei lá, o cara faz uns testes, que às vezes você fala, pô, vai botar o Everton mais atrasado, vai botar o fulano de lateral. Essas coisas Quando acontecem. ele botou o Ayrton Lucas por dentro aí de meia, acho que foi um vacilo. Pode 3 ser. zagueiros. 3 zagueiros, você... São Paulo do Muricy, liga pro Muricy aí como é que jogar. Diego Lugano vai vir aqui, vai te falar como é que era ganhar com 3 zagueiros e tantos outros. Felipão ganhou a última Copa pra gente, tinha 3 zagueiros, só pra te lembrar. Flamengo. Lúcio, Roque Júnior e Edmilson. Então, funciona, depende do time, se você solta os laterais. Bom, aí tinha Cafu do lado, Roberto Carlos do outro.
E ele acha que tem um menino muito bom do lado, o Wesley para avançar e o Ayrton Lucas. Então pode ser 3 zagueiros, mas não quer dizer que serão 3 zagueiros a todo momento. Ele mesmo já disse que muda. Acho que o mais difícil para ele ali é do meio para frente, acertar agora se é que vai receber reforços, quem é que vai ser titular. Não sei nem se ele tem essa preocupação, mas a gente não sabe se é Pedro, Gabigol ou são os dois juntos. E eu não sei se ele está preocupado com isso, porque é tanta qualidade num e no outro. Um deles não está treinando aí agora porque está na seleção. Ah, mas não jogou. Mas é o Pedro, está lá na seleção. Ainda tem Bruno Henrique, ainda tem Luiz Araújo para jogar. Nem me fale. Tem muito de onde tirar o Flamengo. Tá bom, vou baixar para 8 aí para vocês não assustarem. 8? O Djalminha falou que quer dar nota também. Vai, Djalminha. Eu baixei para 8 já. Eu falei isso aonde, Dani? Você ouviu isso aonde? Eu senti, Djalma, eu senti. Ai. Bom, eu vou dar uma nota 7, assim, porque eu acho que o São Paulo tem ainda coisas para evoluir nesse time, em termos do time, em termos de jogo, né, como vem jogando. Mas em termos de resultado, eu acho que essa nota até poderia ser maior, porque ele conseguiu subir o Flamengo na tabela, ali tá na briga ali perto dos líderes no Brasileiro. Na Copa do Brasil, conseguiu uma classificação que era difícil ali, complicada, né, contra o Fluminense. E na Libertadores cumpriu o que tinha que cumprir, ganhar o jogo do Racing, que era fundamental, né, para a classificação. Então, acho que em termos de resultado tá bom, mas em termos de jogo, acho que ainda pode evoluir mais. Então, nota 7. A minha nota também é 7 para o trabalho dele. Acho um trabalho legal, já está encontrando um formato, já está vendo o jogo. Na Libertadores tem a expectativa de ser primeiro colocado no grupo vai passar diretamente por uma vitória contra o Poçante e Alcas, só que o Racing vai jogar contra o Ñublense. Ñublense. Lembra aquele jogo Flamengo e Ñublense? O jogo lá no Chile? Um dos piores que eu vi na temporada. Como jogou mal. Foi a estreia dele, não foi? Claro que nada... Foi a estreia do São Paulo. Você está falando da ida ou da volta? Não, o segundo jogo lá da Argentina. Não era ele. Não, estreou no Maracanã. O jogo do Chile não conta nada pra ninguém. Esse é o jogo da ida, o jogo da estreia dele. O gol do Pedro ali, o goleiro demorou. O goleiro do Nublense para morrer, de repente, ele vai levar uma semana, porque olha o tanto que ele demorou para ir na bola. Dá uma olhada. Né? Aí você vê como é que as coisas funcionam para o time do Flamengo. O Flamengo tem tantos bons jogadores. Eu estou imaginando o seguinte: o Palmeiras tem um estilo de jogo já há 2 anos. Sim. É o time mais arrumado taticamente do futebol brasileiro. E é o técnico mais longevo, né? Aí você passa pelo Atlético Mineiro, que traz um treinador para mudar um panorama, para trazer o time novamente com a expectativa de ser brilhante dentro das competições, que é o Filipão. E o Filipão tem essa capacidade. O Flamengo se acertando e trazendo reforços. Né? Não sei, porque acho que agora com o River Plate vai ficar um pouco difícil. O River Plate com chance de avançar na Libertadores dificilmente vai liberar o De La Cruz. E é inteligente a decisão do River, né? Por mais que desagrade os torcedores do Flamengo. Fica difícil trazer o De La Cruz. Tá difícil trazer o Alan, porque o Filipão chegou e não quer liberar o jogador. Então, o Flamengo vai ter que ter uma outra opção a respeito, ou opções desses 2 jogadores que, para mim, dariam um tom completamente diferente para o Flamengo. Nossa Senhora! O Flamengo, com esses 2 sujeitos aí jogando, ia ganhar e ter um ganho espetacular. Não é um ganho comum, não. Um ganho espetacular. E os 3 ficariam nessa batalha aí, vendo a expectativa de chegada do Internacional, porque traz um centroavante modelo de decisão também, traz o Grêmio com a perspectiva de contratar jogadores de velocidade pelo lado do campo, o Fluminense para fazer uma retomada, e aí a gente vai citando os clubes que tentam se recuperar dentro do campeonato. Ponto. O Flamengo está na luta. O Flamengo está na briga. Quem pensa que o Flamengo já tinha jogado a toalha se engana. Como eu acho também que vale para o Atlético Mineiro. Aquele Atlético Mineiro que não passava segurança, que não dava confiança para o torcedor, esse aí me parece ser do passado. O Atlético vai chegar e vai chegar forte a partir desse momento com a chegada do Felipão. E o Palmeiras já tem toda essa estrutura. O Palmeiras vai ter algumas dificuldades no Campeonato Brasileiro. São as rodadas do final do campeonato.
vai jogar sem o Allianz, né? Por Sem o causa Allianz, de na show. 32ª, Então, para você, na verdade, os 3 que a gente colocava lá atrás voltam ao topo. E a tabela é bem isso, né, Djalma? Pra gente Mas não fechar... quero esquecer o Botafogo, porque o Botafogo não está de passagem na liderança do campeonato. Se engana quem pensa isso. O Botafogo está para ficar entre os primeiros do campeonato. Se vai ser campeão ou não, a gente vai saber na 38ª rodada. Mas o Botafogo está para ficar ali, está brigando e está brigando bem para ser líder do campeonato. Elogios ao Botafogo, porque o Luiz Castro conseguiu encontrar o formato de jogo do Botafogo. Como o São Paulo encontrou o formato do Flamengo. O Luiz Castro encontrou o Botafogo, um pouco antes. E agora está encaixando o time aí. Quero fazer essa ressalva, porque acho muito bom o time do Botafogo. Acabou o programa. Perfeita ressalva. Acabou. Boa nação, é isso aí, rapaziada. Olha, não tem nada a ver esse negócio aí de que o Atlético não quer vender, não vai vender o Alan pro Flamengo, né? Deu uma reviravolta lá. O Atlético deve o jogador, deve outros jogadores, né? Segundo informações que eu vi em canais que dão credibilidade, né? Não posso aqui afirmar se é falso ou verdadeiro, mas segundo informações, o Atlético não vai segurar a pressão e vai acabar cedendo aí a venda do jogador para o Flamengo. O Atlético não é que ele não quer vender o Alan para o Flamengo, ele está esperando, né, para ver se aparece outra proposta pelo jogador para não reforçar o Flamengo, porque se reforçar o Flamengo, véio, é o osso, né, para os caras lá. É a mesma coisa da gente reforçar o Palmeiras. Já pensou o Flamengo reforçar o Palmeiras, o Corinthians, né? Então, e o Flamengo reforçar o Galo? Então é a mesma pegada, só que eles estão precisando da grana e hoje o Flamengo não, né? E mais um jogador aí oferecido, né, ao Flamengo, Rodrigo Garros, pode custar menos que De La Cruz, mas também não é um jogador estilo De La Cruz, né? Tem que ficar muito atento com esses jogadores que jogam em nosso continente, porque o futebol onde eles jogam é um futebol muito abaixo do futebol brasileiro, né? Tanto é que os times que estão na parte de baixo do Campeonato Brasileiro conseguem vencer aí alguns times do continente facilmente. Então tá aí, ó, pessoal. O Atlético não descarta a venda de Alan ao Flamengo, mas pode fazer novas exigências, né? O Atlético quer um contrato com o Flamengo, quer uma venda com produtividade também, né? Eles pensam em, caso o Alan tenha uma produtividade maior no Flamengo, o Flamengo pague um pouco a mais aí, pague sobre produtividade pela contratação do jogador. Geralmente quem faz isso são times europeus, né? Então, não sei se o Flamengo vai ceder tanto assim ao Galo. O Flamengo eu acho que tem que bater o pé e não aumentar muito, né, os valores. É porque não tem ninguém interessado no jogador a não ser o Flamengo, né? Não tem ninguém nesse momento. Isso fica muito bom para o Flamengo, porque o Flamengo não vai precisar entrar em leilão pelo jogador, né, pessoal? Então acredito que até o final aí da janela, né, de transferência, que ainda não abriu, né? É bom o pessoal saber disso, a janela ainda não abriu. Até o final as negociações com ele, com De La Cruz, vai estar bem encaminhadas aí para o lado do Flamengo, que hoje, né, comanda aí o continente em questão de dinheiro. Mas o Flamengo já esteve em ocasiões muito ruins, né, pessoal? Muito, muito mesmo, que era triste, né? Só dar uma olhadinha aí no CT do Flamengo alguns anos atrás, parecia futebol de rua, né? E era um time de Série A. Não sei como o Flamengo conseguiu se manter na Série A por tanto tempo com aquela destruição que tinha no Mengão, né? Quem olha o Flamengo hoje não consegue imaginar que era um desastre total há alguns anos atrás. Mas, graças a uma boa gestão, o Flamengo está só rumo ao topo, né? Se continuar nessa pegada aí, vai durar muito e muitos tempos aí essa hegemonia do Flamengo, né? Vai ganhar muitas Libertadores, só que nenhuma vai se comparar de 2019, né? Não tem como, né, pessoal?